Olá, caríssimos amigos. Embora já tenha abordado o tema da saúde mental em vídeos anteriores, mais uma vez vou apontar para tal problemática, uma vez que a sociedade em geral e a ocidental em particular está completamente louca. O problema em si não é a loucura, mas sim toda a implicação desta na vida das famílias, das escolas e demais instituições, com a enorme gravidade que para estes distúrbios da época moderna não existe antídoto. Tenhamos consciência que para haver uma terapêutica que trate é necessário que a população em geral e os indivíduos em particular admitam que estão doentes e sem referências espirituais e societais claras e estáveis que orientem e estruturem toda uma vida individual ou coletiva. Sejamos claros em afirmar que toda esta patologia já se vem degradando e aumentando de forma assustadora desde, no mínimo, a última guerra mundial. A agravante de todo este descalabro é o desconhecimento da população na sua inocência, na sua pureza, na sua credibilidade em relação às instituições e seus dirigentes. Ao longo dos anos foram-se utilizando técnicas de lavagem cerebral, repito, lavagem cerebral, com o objetivo de um controle total do cidadão comum e, por consequente, de toda a população. Conscientemente e diabolicamente, as entidades que comandam todo o sistema foram implementando programas de televisão, filmes, espetáculos variados, concertos, programas escolares e universitários, programas de saúde pública, de prevenção para o bem-estar e sanidade de cada um, etc, etc. O problema, caríssimos, é que o objetivo estava a milhas do que se apresentava como benéfico. Pelo contrário, era minar e perverter todo o equilíbrio mental e emocional, lentamente, sorrateiramente e sem levantar suspeitas. Mas como nada feito pelo homem é perfeito, só Deus tem esse desígnio, as falhas foram ficando visíveis e a confiança dessas entidades foi aumentando à medida que a intoxicação da população ia em crescendo. A própria loucura dessas entidades foi ficando sem limites e as barbaridades e horrores tornaram-se insuportáveis aos olhos de quem ficou atento e imune pela graça de Deus ao progressivo extermínio da humanidade. Para que seja mais evidente ao vosso olhar e despertar, vejam o genocídio que é a eutanásia, ou seja, o direito de matar impunemente. Todos os governantes dos países ditos civilizados entenderam legislar e votar o assassinato encomendado de qualquer cidadão. E não venham dizer que a lei é segura, está bem feita e com limites, blá 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 blá. Conhecemos. Não, mais uma vez o cidadão incrédulo e sem maldade não viu o objetivo disfarçado que lhe estavam a mostrar. Exemplos de abuso e de sem vergonha existem em inúmeros países ditos democratas e livres. Ouvem bem, democratas e livres, modernos. Aceitam tudo e mais alguma coisa. Claro, quando se eutanasia idosos, crianças com deficiência, cidadãos ditos pobres, cidadãos com doença crónica, cidadãos com doença mental ou degenerativa, sem perguntar a opinião a quem quer que seja, tendo acabado voluntariamente com os conselhos de ética e afirmando que é para o bem comum, pergunto-vos se isto é liberdade,
respeito pelo próximo ou preocupação pelo bem-estar de toda a comunidade. E aqui chegamos à doença mental generalizada. Como podem as pessoas não reagir e achar normal todo este totalitarismo bárbaro, cruel e sem limites? Pergunto-vos, como puderam as pessoas aceitar limitações e regras completamente imbecis e sem lógica há 5 anos atrás? Lembrem-se da Palermia, onde todos fomos enganados e condenados a ser abatidos de uma forma dócil e de uma forma doce. Deixo-vos refletir e pensar, sobretudo, em quem já perderam da família, dos amigos. Na minha família, durante este tempo, já perdi 12 membros. Não perdoo, não aceito, enquanto justiça não seja feita. Se não for pelos homens, que ela seja pelo Deus, pela integridade e pelo respeito de todos os seres que assim o merecem. E agora, face ao descalabro mortífero, como se pode varrer tudo para debaixo do tapete? Acham normal? Eu não acho. Como se pode aceitar passivamente uma corrupção sistémica a todos os níveis e estratos da sociedade? E quando falo em corrupção, não me refiro apenas aos desvios e falcatruas de alguns políticos, governantes ou outros. Falo sim, na sua grande amplitude, nas grandes organizações, indústrias dos medicamentos e as mais diversas e inteligentes formas de tráfico, sendo obviamente o tráfico humano o mais horroroso e maquiavélico, não havendo qualificação possível para o tráfico de crianças e de órgãos humanos. Mais uma vez, parem, pensem e olhem-se ao espelho. E espero que não vejam do outro lado a imagem de ovelhinhas do rebanho bem mandado. Volto a repetir, a toda esta sociedade perversa deixa indiferente e sem reação a maioria da população, pois não terei a mínima dúvida de que estamos a viver num hospital psiquiátrico a céu aberto, sem fronteiras nem limites seguros. Quando se acha normal agredir física ou verbalmente alguém sem razão aparente, a isso chama-se desequilíbrio mental. Quando o respeito e a educação não se respeitam, seja em privado ou em público, a isso também se chama perturbação mental. Quando se acha normal que a morte de um animal, mesmo que seja doméstico, é mais dolorosa que a morte de um ente querido, a isso também se chama patologia mental. Quando se cuida de um animal de companhia com todas as mordomias e exageros e se abandonam familiares sem o mínimo dos afetos, em hospitais e em outras instituições, sem remorsos nem estados de alma, a isso também se chama distúrbio mental. Quando o ser humano deixa de ter sentimentos, deixa de reagir a estímulos, deixa de lutar pela sua integridade e liberdade, enfim, deixa de lutar pela sua existência e do próximo, deixa de lutar simplesmente pelo direito à vida, então, meus amigos, para que servem os políticos, os médicos, os cientistas, os professores, os governantes, os juristas e todos os profissionais ou simples cidadãos deste planeta? Temos que acordar deste pesadelo satânico, voltar a uma evolução saudável das sociedades e do ser humano, isto é, voltar à espiritualidade, ao respeito e amor pelo próximo, ao equilíbrio das famílias, à proteção efetiva das crianças, ao acompanhamento responsável dos jovens, enfim, a toda uma organização societal e familiar, com leis,
com regras, com uma estrutura simples e saudável, para que a humanidade sobreviva a toda esta loucura generalizada. O equilíbrio mental e psicológico de cada indivíduo passa por escolhas conscientes e responsáveis, por maturidade intelectual, por uma socialização saudável, por limites estruturantes nas diferentes fases da vida, por uma responsabilização dos seus atos, pela gestão dos sentimentos, pela espiritualidade individual e, sobretudo, pelo respeito por si próprio e pelos outros. Mais uma vez, amigos, acordem, porque o mundo que vos estão a vender é um mundo de ilusão e destruição progressiva. É uma guerra invisível. É de facto difícil acordar e ver que ela está lá, pois não se vê, mas sente-se na pele, isso vos garanto. Não deixem que vos designem como robôs programados para servir e depois o abate sem dó nem piedade. Não esqueçam, estamos todos num barco sem rumo, à deriva. Só todos juntos poderemos levá-lo a bom porto e salvar todas as almas. Se não acordarmos e se continuarmos a achar que tudo está e é normal, então aceitamos e aprovamos que fazemos parte de uma população castrada, muda, submissa, obediente e desprovida de afetos, que gostamos de ser invertebrados, acéfalos e, permitam uma expressão, moluscos felizes e viscosos à mercê dos predadores. Questionem, comentem. Um abraço amistoso com uma bênção de Jesus Cristo, nosso Salvador. Até breve e esperança.